Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre serviço. Que serviço estamos prestando ao Senhor? O que é prestar serviço ao Senhor? Por que que a palavra de Deus, ela nos chama atenção para isso? E o que que implica em prestar serviço ao Senhor? O que que implica servir ao Senhor? E o texto que eu quero ler é um texto bastante conhecido de todo crente, de todo aquele que tem pautado a sua vida no estudo, na meditação da palavra do Senhor, que é o texto de Josué, no capítulo 24, quando ele coloca de uma forma bem clara, de uma forma em que o povo não pôde ficar sem entender, sobre o que é servir ao Senhor e que tem que ser uma escolha. E uma escolha de servir totalmente ao Senhor, e que ele vai mostrar que esta escolha ela deve partir daquele que é colocado pelo Senhor como o sacerdote da sua família, e ele então coloca toda a família dentro desse projeto de servir ao Senhor. E ele vai mostrar que o servir ao Senhor está ligado ao fato de quem nós adoramos. A partir de quem nós adoramos, aí nós vamos saber a quem nós servimos. E ele chama atenção para isso. Não é apenas dizer eu sirvo ao Senhor. Primeiro eu preciso saber a quem eu adoro, quem é o meu Senhor. Porque para servir precisa ter um Senhor. E eu sei que todo mundo serve, mas qual é o Senhor que você serve? Neste mundo não tem ninguém que passa a vida aqui no mundo sem servir. Ou serve a Deus, ou serve, como Jesus vai dizer, e nós vamos ver isso, ou serve a Mamon, ou serve o Deus deste mundo. Não tem como viver neste mundo sem ser servos, sem ser servo. Agora, o que a palavra de Deus nos aponta é que a quem nós devemos servir. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós então vamos servir sabendo exatamente o que o Senhor que nós adoramos quer que façamos. Eu espero que os que estão me ouvindo e que ainda não servem ao Senhor, porque não adoram ao Senhor, ainda que pense que adora ao Senhor, porque a palavra de Deus ela é a orientação para o povo, e Moisés, antes de Josué assumir a liderança do povo para a conquista da terra prometida, Moisés tinha dito que o que Deus mandou ele dizer: ó Israel, eu sou o único Deus. E quando Deus diz isso, eu sou o único, ele está dizendo, vocês não devem servir a mais ninguém, porque se você servir a algum outro, você está servindo a um falso Deus, porque eu sou o único Deus verdadeiro. E diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esta é a manifestação primeira de quem nós adoramos. Quando nós dedicamos ao Senhor todo o nosso amor em primeiro lugar, todo o nosso compromisso primeiro é ao Senhor, se de fato nós o adoramos, se de fato ele é o nosso Senhor. Então Josué, no capítulo 24, a partir do verso 14, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué, ele vai assumir a liderança do povo, substituindo Moisés, e coube a Josué a fazer a distribuição das terras para cada tribo. Mas essa não foi a função mais importante de Josué. A função mais importante de Josué era chamar o povo a tomar uma posição diante de quem eles estavam adorando. Porque eles vinham de um povo pagão. Quando Abraão sai lá da Mesopotâmia, Abraão e toda a sua família eram pagãos, mas Deus os chama e agora ele se converte ao Senhor, ele passa pela experiência desse encontro com o Senhor, e ele então deixa de servir os deuses que seus pais serviram, e ele passa a servir o único Deus. E aqui Josué está chamando a atenção exatamente a isso. Vocês devem deixar para trás, deixar de servir aos deuses que os seus antepassados serviam, e agora vocês precisam tomar uma posição, vocês precisam escolher se vocês vão continuar servindo a esses deuses ou se vocês vão continuar a servir ao Senhor. Vocês precisam tomar uma decisão agora, nesta caminhada, não é? E Josué, aqui ele já estava no final da sua vida na terra, ele estava aqui dando as últimas orientações para o povo, e a última orientação que ele dá para o povo não é a orientação bélica, não é a orientação de quantas espadas iriam ter que usar, de como deveriam atacar, mas ele chama agora o povo para tomar uma decisão de servir ao Senhor, e essa decisão está ligada com a quem eles deveriam adorar. Assim como Moisés, Josué se despede do povo, sentindo que o seu fim se aproximava, e ao fazer então a despedida, ele conclama o povo a escolha, a tomar uma decisão. Versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora. Olha o que ele está dizendo. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você serve? Primeiro, uma pergunta antes dessa. A quem você adora? Quem é o seu Deus? Quem é que domina a sua vida? Quem é que dá ordens? Debaixo de ordem de quem que você vive a sua vida? Quem é que tem controle sobre os seus pensamentos, sobre o que você vê, sobre o que você fala? Quem é que tem o controle das suas ações? Quem é que tem o controle de onde você caminha e de onde você anda?
Quem é que domina por inteiro a sua vida? Glória a Deus, porque eu estou ouvindo, posso ouvir aqui você respondendo que é o Senhor, aleluia. Mas se você ainda não pode responder isso de que você adora o Senhor em em tudo aquilo que você faz, eu quero te dizer que você precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas. Você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você precisa buscar ao Senhor em adoração, e nesta adoração sincera ao Senhor, ela possa ser projetada na sua vida diante daquilo que você faz, diante daquilo que você pensa, diante daquilo que você planeja no seu dia a dia. A quem você serve? Vejamos então o que é servir. Em primeiro lugar, servir é temer ao Senhor. Esta é a primeira ação de quem serve a Deus. Olha o verso 14, começa: agora, pois, temei ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Temer é reverenciar. Temer é reconhecer que Deus é soberano. Mas reconhecer que Deus é soberano sobre a história, não só do mundo, que Deus é soberano não só as pessoas com quem você lida, Deus é soberano não só sobre o seu inimigo, Deus é soberano sobre a sua vida, Deus é soberano sobre a minha vida. E isso é temer ao Senhor, é reconhecer que Ele está acima de tudo e de todos. E aqui a gente lembra aí do que na última campanha presidencial foi usado e muito, não é, como slogan da campanha presidencial, quando o presidente usava Deus acima de todos e acima de tudo e acima de todos. Mas que isso não seja apenas uma expressão, que isso não seja apenas uma frase fabricada, que isso não seja apenas o slogan de uma plataforma de vida que você quer desenvolver para conquistar alguma coisa, mas que isso seja de fato o que acontece na sua vida. Você teme ao Senhor e reconhece que sobre você, ainda que outros não reconheçam, mas sobre você está a soberania de Deus, sobre você está o domínio total de Deus em tudo que envolve a sua caminhada nesse mundo. Temer significa que, mesmo me relacionando com Deus como meu Pai, Ele nunca deixará de ser soberano, Senhor, e como tal, tenho que reverenciá-lo, nunca perdendo a consciência da sua santidade, nunca perdendo a consciência de que Ele é puro, que Ele é intangível, que Ele é o invisível, que Ele é o invencível, que Ele é o incriado, que Ele é o intocável. Precisamos estar conscientes daquilo que é o nosso Deus, para que possamos nos postar de forma correta diante dele, assim como ele deseja que nos coloquemos na sua presença. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a primeira coisa que Deus exige de nós é santidade, porque Ele é santo. Sede santos, assim como eu sou santo. E quando eu me relaciono com esse Deus para servi-lo, a primeira coisa que eu preciso prestar bastante atenção quando eu me apresento diante dele é que Ele é santo. De que Ele não é um qualquer um, mas que Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Hoje nós vemos pessoas tratando com Deus como se Ele fosse o padeiro da esquina, chamando o Senhor o cara lá de cima,
perdemos totalmente a consciência de reverência diante daquele que é todo santo. Deus é santo, santo, santo. E como tal, nós devemos nos prostrar diante dele. Ele é pai, mas não é pai terreno. Ele é pai celestial. A nossa conduta, o nosso envolvimento com ele é completamente diferente da nossa conduta, o nosso envolvimento com o nosso pai terreno. Porque ele é o pai que em Cristo Jesus nos deu novamente a condição de filhos e ele é um pai santo. O nosso pai terreno não é santo. O meu pai, que já morreu, não era santo. Mas o Senhor, que em Cristo Jesus tornou como meu pai, ele é santo, ele é santo e ele é santo. Então, servir a Deus é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Servir a Deus também é ser íntegro e fiel. Integridade e fidelidade são qualidades de serviço, significa ser reto, ser inteiro, ser completo. Olha o que diz a palavra: servi ao Senhor, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. É uma disposição diante do Senhor em que nos coloca por inteiro. Não é servir ao Senhor apenas um dia na semana, só no domingo, mas servir ao Senhor todo o tempo da nossa vida, até quando nós estamos dormindo, nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, permita que ao dormir eu esteja servindo ao Senhor. Servir ao Senhor na nossa conduta diária, no pensar, no falar. O servo que serve a Deus não pode se dividir. O servo que serve a Deus não pode uma parte servir a Deus e a outra parte servir aos deuses. Certa ocasião, Jesus, ao falar sobre o caráter da conduta daquele que se diz íntegro e fiel, ele disse o seguinte, está lá em Lucas no capítulo 16, verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No caso aqui, a competição era entre servir a Deus ou as coisas, representada pelas riquezas, porque a riqueza é a coisa maior que o servo que não serve procura servir, perdendo muitas vezes a sua vida. Às vezes escolhe pela riqueza quando ele é colocado em teste, como Jesus fez com aquele jovem rico. Deus exige de quem quer servi-lo integridade e fidelidade em todos os sentidos. A sua vida tem sido assim? Servir ao Senhor também, servir a Deus, é dar exclusividade a Deus nas nossas vidas. Porque o texto diz assim, deitai fora os deuses. Engana-se quem pensa que ter outro Deus é somente quem adora uma imagem, quem adora um santo. Existem muitos deuses escravizando as pessoas no mundo de hoje e as pessoas não estão dando conta disso. A televisão, a internet, o consumismo, o culto ao corpo, aí as academias a cada dia aumentam mais, as clínicas plásticas, o dinheiro, as coisas, o culto ao modismo, todos esses são deuses flutuantes.
flutuam suas programações, flutuam suas estações, seus conceitos de beleza, suas linhas de produções. Ou seja, mudam conforme a onda da oferta e da procura. São deuses mercadológicos. São deuses que dependem do marketing, dependem da propaganda. É assim que você serve ao Senhor? Você tem servido ao Senhor, temendo ao Senhor, você tem sido íntegro e fiel ao Senhor, você tem dado exclusividade a Deus na sua vida? Josué, ao falar, ele já tinha tomado uma decisão. Ele já tinha feito a sua escolha, assim como toda a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha é livre, mas a consequência em decorrência da escolha não é livre. Se você, ao invés de apertar, aqui vamos fazer uma analogia, se você, ao invés de apertar as pétalas de uma rosa, escolher apertar o seu ramo, você dará um grito de dor, porque os espinhos ferirão em consequência da sua escolha, da sua decisão. Eles vão te ferir, porque você escolheu apertar exatamente no lugar onde estão os espinhos. Muitos não optam por servir ao Senhor, porque é uma decisão que exige temê-lo, exige integridade, fidelidade e exige exclusividade. Deus é exclusivo na sua vida? Jesus disse que ao homem são oferecidos dois caminhos, um largo e o outro estreito. E diante desses dois caminhos, a escolha é exigida. O homem tem que escolher. Tem que escolher. Só um pode ser trilhado. E a escolha fará toda a diferença no final da vida. Largo, bom, muito espaço, regado a festas, a embalos, a riquezas, mas que o fim dele, diz Jesus Cristo, que é a morte eterna. O fim dele é o lago de fogo. O estreito, Jesus deixou bem claro também. O estreito é difícil, o estreito é doloroso, o estreito é o caminho que me faz negar a mim mesmo, o estreito é o caminho que me faz negar as minhas vontades e fazer somente a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo disse que o fim dele é a vida eterna. O fim dele é tudo aquilo que todo mundo quer. Mas é preciso fazer uma escolha. Assim como Josué está dizendo, escolher hoje a quem vocês devem servir. Porque daqui para frente, vocês precisam tomar uma decisão. E aqui Jesus também está dizendo, vocês devem tomar uma decisão. E para você que ainda está no caminho largo, ainda é momento de você tomar a decisão de entrar no caminho estreito. Porque o caminho largo, o fim dele é destruição, o fim dele é perdição eterna, o fim dele é lago de fogo. Mas o caminho estreito é o caminho da renúncia, é o caminho de exclusividade a Deus, mas que conduz à vida eterna. Escolher servir ao Senhor, portanto, é escolher o caminho estreito, cuja porta é estreita. Agora, sabe qual é o segredo? O segredo é que essa porta chama-se Jesus. E depois que você passa por essa porta, sabe qual é o outro segredo? Que ele é o caminho. Então, ele é a porta e ele é o caminho. E por isso que quem passa por ele
e anda nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus, no verso 6 do capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras sérias de Jesus. São palavras que soam bem nos nossos ouvidos, no ouvido de todo mundo que escuta, mas que exige uma decisão. Se Ele é o caminho, nós precisamos tomar a decisão de andar nele. Se Ele é a porta, todos precisam tomar a decisão de passar por Ele. Então, nessa manhã, fica aí a pergunta e que você responda. A quem você serve? E diante da palavra de Deus, você agora está sabendo a quem você deve servir. Qual é a sua escolha? Josué perguntou, e no verso 16, o povo respondeu. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. No capítulo 6 de João, depois você pode ler, você vai encontrar um discurso de Jesus, uma mensagem, uma pregação de Jesus, em que ele exige tomada de decisão e ele exige que o povo o procurasse como sendo ele o pão vivo que desceu dos céus e não o procurasse pelo pão terreno apenas. E ele então começa a fazer a sua mensagem. Em certo dado momento, as pessoas que estavam ouvindo disseram: duro é esse discurso, porque essa mensagem de Jesus exige compromisso com o pão vivo que desceu do céu. E diz o texto que muitos começaram a sair e deixando de seguir a Jesus. E Jesus olha então para os discípulos e diz: e vocês também não querem ir? Não querem me deixar? Estão achando duro esse discurso? E Pedro respondeu: para quem iremos nós, Senhor? Porque só o Senhor tens a palavra de vida eterna. Muitos estão andando no caminho fácil, no caminho das escolhas próprias, mas que são atalhos, são estradas, são veredas que conduzem à perdição eterna. Jesus chama você a tomar uma decisão hoje. E eu quero glorificar o Senhor por você que já tomou essa decisão. E que você fale isso para as outras pessoas. Porque só há uma decisão a ser feita para que possamos ter plena vida, para que possamos ter continuidade em viver na presença do Senhor, servindo, adorando eternamente em Jesus Cristo. E a escolha é aqui. A quem você serve? A quem você quer servir? E a palavra de Deus diz que Ele quer que nós o sirvamos com integridade. Ele diz: eu sou o único Deus. Ele quer que o sirvamos com exclusividade. Ele quer que o sirvamos temendo e crendo que Ele é soberano, todo-poderoso. Ele quer que nós o sirvamos com fidelidade e integridade. Que Deus complete no seu coração aquilo que eu não consegui falar